Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula sobre gêneros epistolares? Nossa aula de português agora é de número 36, ok? Livro 4, lápis e borracha, e vamos nessa! Bom, a gente terminou a última aula, a aula 35, na página 17, lendo a carta que o Tiago, um antigo aluno da professora Antônia, escreveu para ela, certo? A gente pôde perceber que a linguagem de Tiago para a Antônia foi uma linguagem bem formal, afetuosa, né? Trazendo bons sentimentos em relação a ela. E também uma linguagem de intimidade. Independente para quem você escrever a carta, se é uma carta para um familiar, se é para um amigo, se é para alguém que você não vê há muito tempo, quando você escreve essa carta, esse tipo de carta pessoal, você geralmente utiliza uma linguagem menos formal, uma linguagem mais leve, do dia a dia, sem muito requinte, sem muita palavras difíceis, né? Sem muita formalidade. E todas as cartas, né? A carta que a gente leu do Tiago é um tipo de carta pessoal. Você escreve para alguém falando um assunto pessoal seu, alguma coisa sua. E essas cartas, geralmente, elas seguem um mesmo padrão, independente do assunto ou do destinatário. Tá? A gente começa sempre nas cartas escrevendo local e data, apesar de na carta do Tiago não aparecer, né? Porque tem que mostrar ali da onde está vindo essa carta, de onde está vindo essa carta e a data que a carta foi escrita, porque a carta ela pode demorar a chegar ao seu destino. O vocativo, a gente já falou essa palavrinha aqui. O vocativo é com quem a gente fala, né? O nome da pessoa com quem se fala. Pode ser o nome, a gente pode usar o próprio nome do destinatário, ou a gente pode usar algumas outras formas de tratamento, como caro amigo, prezado amigo, amiga querida, querida, mamãe, papai, né? Podemos usar outras expressões. O assunto, logo depois do nome, né, do vocativo, a quem você vai mandar essa carta, e é separada com a vírgula. Você bota lá e vírgula. O assunto vem logo depois. Olha aqui, no corpo do texto, a introdução, desenvolvimento e a conclusão do que se pretende formar. Você vai falar ali sobre o assunto que você quer. E depois que você falar do assunto, você vai escrever uma despedida, saudação do remetente. Podem ser formais ou informais, por exemplo, atenciosamente ou um forte abraço, um beijo, até a próxima, como a tia Jorge às vezes escreve no final dos nossos vídeos. E para finalizar, a carta tem que ter a assinatura. Tá? Geralmente em carta informal, desculpa, nas cartas pessoais, tem apenas o primeiro nome. Você bota um beijo, um abraço, Georgia, né? Como foi a do Tiago no caso, né? Ele botou só Tiago, porque é uma maneira mais informal de se relacionar. Você não precisa falar o nome todo, porque não é nenhum documento, nenhuma folha ali, nenhuma carta que vai servir de documento. Pode ser de documento histórico para você depois mostrar mais tarde, né, para os netos, para sua família, ou se aquela pessoa se tornar importante, aí vira um documento, né, importante histórico. E até seu mesmo familiar. Porém, como é de família para família, ou de amigo para amigo, de pessoas de relacionamentos íntimos, você pode ser menos formal, né? E responder dessa forma com mais sentimento, mais carinho, mais leveza. Ok? E agora a gente vai ler uma carta que não é uma carta pessoal. Você vai perceber na linguagem dessa carta uma linguagem mais formal, mais séria, com menos sentimentos, com menos emoções.
É uma carta que foi escrita para a agência de turismo do Tiago, que ele trabalha. Lembra que na carta ele disse que estava trabalhando numa agência de turismo? Essa carta foi escrita por um cliente, alguém insatisfeito, é uma carta de reclamação. E aí, a gente pode utilizar também esse tipo de texto, a carta, para fazer reclamações e ficar ali registrado um registro oficial da sua reclamação. Geralmente para uma empresa que você está insatisfeito com algum serviço ou algum produto, ou até mesmo dentro do seu trabalho, de repente você vai mandar uma carta para o seu patrão ou para o seu funcionário com mais formalidade, ok? Nesse caso, carta de reclamação. Você está reclamando, o remetente está reclamando. Vamos ver sobre o que ele está reclamando? Ó, vou ler aqui no meu livro. Maputo, 20 de abril de 2019. A agência nova. Então, aqui já está, para quem está sendo enviada a carta. Assunto: problemas com o translado. Prezados senhores, vocativo aqui, ó. Olha como foi uma forma mais formal. Não foi querida, não foi meu amigo, nada disso. Foi prezados senhores. A gente percebe que não tem, a pessoa que está escrevendo não tem intimidade para quem que ela está escrevendo. Com a pessoa para quem ela está escrevendo. No último dia 15, fechei um pacote de viagem para o arquipélago de Bazaruto, por intermédio desta agência, a fim de conhecer os diversos pontos turísticos do local. Escolhi um pacote que dava direito ao translado de uma ilha a outra do arquipélago e a hospedagem nos hotéis. Translado é o transporte, tá? Que vai fazer de um lugar para o outro. Porém, ao solicitar o check-in no hotel da ilha de Santa Carolina, eles me informaram que não havia reserva nenhuma em meu nome e, portanto, precisei pagar novamente pela hospedagem, uma vez que não consegui contato com a agência. Dessa maneira, preciso ser ressarcido em razão dos problemas com a reserva. Aguardo resposta atenciosamente. Darem Jarry. Perceba que até na hora de se despedir ele foi mais formal, atenciosamente. Ele não mandou um beijo, ele não mandou um abraço, né? Ele teve que pagar novamente pelo serviço que ele já tinha pago à agência, para que fizesse a reserva no hotel, e aí ele teve que pagar novamente. Aí ele estava nessa carta ali, ele faz a reclamação e está pedindo o ressarcimento, ou seja, ele quer receber esse valor de volta. Lápis na mão, vamos para as atividades? Então, leia a primeira carta novamente e responda as questões. Se você precisar ler para responder as questões, pode pausar o vídeo e voltar para ler. Ou então, abra na página da primeira carta, da carta do Tiago para a professora Antônia, e aí você pode ali procurando as respostas também, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o remetente da carta? Quem remete, quem escreve a carta? O Tiago. Fácil. O remetente é o Tiago. Registra aí no livro de vocês. 2. Quem é o destinatário? Ou seja, o destino, né? Para quem vai essa carta? Para a dona Antônia, professora. O destinatário é a Antônia. Podem botar, o destinatário é a professora Antônia. Tá? O destinatário é a Antônia. Botem do jeito que vocês acharem melhor. 3. Considerando que, depois de escrito, uma carta pode demorar um tempo para chegar ao destinatário, que outras informações você acrescentaria à carta de Tiago? Que a gente até comentou que estava faltando. O próprio cabeçalho, né? Que é o local e a data. Então, vocês podem botar cabeçalho e data, ou pode botar local e data. Local onde o remetente ou onde está sendo escrita a carta, tá? Local e data. Página 20 ainda, número 4. Qual adjetivo, lembra? Adjetivo características, tá? Qual adjetivo que indica forma de tratamento, um adjetivo que você trata
as pessoas, Tiago usa para se referir à professora. E o que essa forma expressa? Como que o Tiago se refere à professora logo no início? Ele chama a professora de querida professora. Querida é quando você é alguém que você quer bem. Você chama de querido alguém que você quer bem, que você tem um carinho. Então, é isso que expressa. Olha, a palavra querida, logo no início da carta, indica o tratamento usado por Tiago para se referir à professora. Essa expressão, ela expressa relação de carinho e afeto. Número 5. Leia o seguinte trecho da carta. Suas lições sobre relevo, vegetação e organização dos povos me ajudaram muito a entender um país novo quando vim morar tão longe. Destaque as palavras formadas por letras que apresentam o som de S. A gente já viu que existem outras letras, né, que fazem o som também de S. Quais são? Aqui nesse trechinho. Lições, outra, vegetação e organização. Ó, são. O C cedilha aí, no caso, ele nessas 3 palavras está fazendo som de S. Ele faz o som de S, né? Próxima, página 21. Para enviar uma carta, além de um envelope, você precisa de um selo. Vocês já sabem o que é selo? Selo é um adesivo colado no envelope que comprova que o pagamento para o envio da carta foi realizado. Quando você vai lá no correio, você tem que pagar para a carta ser enviada e eles te dão um selo e você cola na carta. Por conterem várias estampas diferentes, existem no mundo pessoas que têm enormes coleções de selos. Antigamente isso era muito famoso, todos queriam fazer coleção de selo. Hoje a gente vê menos pessoas fazendo esse tipo de coleção, mas existem colecionadores de selo. Imagine que para enviar a carta para a professora, Tiago utilizou um selo com a bandeira do país onde ele vive. Qual selo? Qual dos selos apresentados a professora recebeu? Qual desses selos aí representa a bandeira do país que o Tiago vive? Lembra que ele vive em Moçambique, que é um país do continente africano? Se você não sabe, dá uma parada e pesquisa lá na internet, no celular, no Google, a bandeira de Moçambique qual é. Descobriu? Letra D. Essa é a bandeira de Moçambique que poderia ser utilizado como selo na carta da professora Antônia. E agora vocês vão ficar com as atividades para fazerem pós-videoaula. São as atividades da página 21 ainda, a gente fez a da bandeira na 21, mas lá embaixo tem a número 7, com uma pergunta que é uma resposta pessoal. Então, você vai precisar fazer essa número 7 lá embaixo, tá? E a número 8 da página 22. Só 7 e 8, ok? A parte do Era Uma Vez a gente vai fazer na próxima videoaula, tá bom? Então, vocês vão fazer só o 7 e o 8, que são respostas pessoais. Um beijo e até a próxima.